noite. Aqui estamos, como sempre, com o toque do dia, com essa alegria de anunciar a palavra de Deus, querendo alcançar também os seus corações, suas mentes, de uma maneira verdadeira, né? Real, e sempre trazendo um irmão, uma irmã, compartilhe com a palavra, né? E hoje nós convidamos a irmã Anaí Torresan Campos, né? Ali do Ministério do Monte Sião, pastor André, Vitor, Paulo, sempre ela está conosco aqui compartilhando a palavra de Deus, e hoje ela vai estar falando o que Deus tem falado com ela, né, nesses dias. Vamos chamar a Anaí e ver o que Deus tem colocado no seu coração para compartilhar conosco essa noite. Por favor, Anaí, chega até aqui. Olá, boa noite. Que alegria estar aqui com vocês, poder compartilhar da palavra. Esse assunto que o Senhor tem colocado no meu coração já há algum tempo, tenho compartilhado na igreja com outros irmãos também, a respeito do maná. E quando eu falo maná, você que conhece a palavra de Deus, você sabe que eu já vou começar a falar de milagres, né? O maná foi o milagre de Deus para o povo judeu quando eles saíram do Egito, né? Saíram, se libertaram daquela escravidão e se puseram a caminho daquela terra que o Senhor tinha prometido para eles, que seria a sua Canaã, a sua terra prometida, a terra que Deus havia dado, prometido para Abraão. Quando eles saíram do Egito, diz a palavra que eles levaram consigo a massa daquele pão sem fermento, que eles haviam preparado por ordem de Deus, e eles embrulharam esse pão que eles haviam feito, né, aquela massa sem assar, e eles embrulharam nos seus tecidos para carregar daquela viagem. Esse suprimento, ele durou cerca de 45 dias, e depois terminou. Eles estavam entrando no deserto, terminou a água e terminou o pão. Então esse povo pôde viver um milagre de Deus nas suas vidas. E eu creio que é no deserto que o Senhor faz vir o milagre. Não existe milagre de Deus sem escassez, sem a falta de alguma coisa. Não existe milagre quando não existe um problema, quando não existe uma dificuldade. Então o milagre ele vem sempre para responder uma dificuldade, uma escassez, um problema, uma falta, né, de algo que nós temos. A pessoa que vai passar pelo milagre, eu creio que todos nós desejamos viver um milagre em nossa vida, ela também vai passar por uma situação difícil, talvez uma situação de sofrimento, de falta de alguma coisa, né, para poder ter o suprimento. E é isso que aconteceu com esse povo. Eles passaram a falta do alimento e Deus disse para eles: eu vou alimentar vocês com um pão especial, um pão do céu. Então eu escrevi aqui 4 lições que eu tirei para aprender com esse texto, esse episódio do maná na vida dos judeus. A primeira lição é: o cuidado excessivo é uma porta aberta para um amargo desperdício. Deus deseja nos ensinar a viver a sua provisão. Então, quando nós temos um cuidado excessivo, né? Esse cuidado excessivo é uma porta para um amargo desperdício. Capítulo 16, eu gostaria de ler alguns versículos com vocês. Verso 19, ele diz assim: ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte. Existiam algumas regras. Deus disse: vamos ver se vocês sabem viver com essas regras, com essas instruções. Vamos ver se vocês vão obedecer as instruções que eu estou dando. E uma das instruções é: não guarde para o dia seguinte.
E o que os israelitas fizeram? Eles guardaram. Por que será que eles guardaram? Por que será que eles quiseram, né? Diz que um pouco daquilo que eles colheram naquele dia, quando eles saíram no terraço e viram aqueles grãozinhos, aquelas sementes que eles não sabiam o que é, deram um nome de o que é isso, né? Maná significa o que é isso, né? Eles não obedeceram essa parte da regra que o Senhor havia imposto. Deus desejava ensiná-los a viver a provisão diária. E eles tiveram medo. O que levou esse povo a desobedecer essa ordem do Senhor? Não guarde para amanhã. Você sabe o que aconteceu com aquilo que eles guardaram? Diz que apodreceu, criou bicho e cheirava mal. Eles não puderam aproveitar. Eles não puderam aproveitar essas sementes no outro dia. E assim pode ser conosco também. O que fez com que eles guardassem? O medo, a falta de confiança de que Deus iria fazer de novo amanhã, de que no dia seguinte viria a provisão de Deus novamente. Tudo isso revelou a falta de fé na palavra do Senhor, na promessa que Deus tinha dado para eles, de que aquele maná viria todas as manhãs sobre o acampamento. Então eu me lembro de duas situações de milagres que foram vividas por dois homens de Deus no passado, Eliseu e Elias, né? Então Elias foi um profeta e Eliseu foi o seu sucessor. Os dois viveram um milagre muito parecido com viúvas, mulheres que ficaram sem maridos. E naquele tempo as mulheres não trabalhavam, elas não tinham de onde tirar o seu sustento. Então o sustento dessas mulheres vinha do seu esposo ou então de seus filhos crescidos, né? Nos dois casos, essas viúvas viveram milagres de Deus. Mas existe uma diferença que eu queria chamar a sua atenção. O caso de Eliseu, aquela viúva que chegou pedindo para ele que ela precisava de uma provisão porque o marido dela estava morto e ele tinha deixado uma dívida e aqueles credores queriam tornar os seus filhos escravos. Então Eliseu pergunta para ela o que ela tinha em casa. Ela diz que ela tinha uma botija com um pouco de azeite. Então veio a ordem do Senhor para que ela recolhesse todas as vasilhas que ela conseguisse e enchesse essas vasilhas com azeite. Houve um milagre da multiplicação. Deus multiplicou aquele azeite. Esse milagre, ele foi público. Todas as pessoas da redondeza ficaram sabendo do que estava acontecendo naquela casa. Deus estava multiplicando algo que eles tinham. Esse é um tipo de milagre muito bom. Esse é um tipo de milagre que nós queremos ter, né? Quando Deus manda de uma vez só tudo que nós vamos precisar para o resto da nossa vida. Não foi assim que aconteceu com ela? Diz que aquele azeite serviu para ela, seus filhos se alimentarem, para o profeta se alimentar e também para pagar a dívida que ela tinha e para ela viver para o resto da sua vida. Olha que maravilha. No caso de Elias, foi um pouco diferente, mas não menos milagroso, não menos grandioso, porque também Deus fez um milagre na vida daquela viúva. Ela também estava sem seu marido e ela diz que Elias pergunta para ela: o que você tem? A mesma pergunta, né? O que você tem? E ela responde: eu tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Ela tinha um pouco mais. E então vem a ordem do Senhor: divida o que você tem e dê um pouco para o homem de Deus. Faça um bolo e dê para o homem de Deus. Difícil, né? Difícil obedecer essa ordem. Mas a palavra de Deus era: não vai faltar azeite na sua botija, não vai faltar a farinha nessa sua travessa. Ela foi obediente, ela fez aquilo que o profeta falou, aquilo que Deus mandou.
e ela fez um bolo, um pão, deu para o profeta, depois foi na tigela de novo e tinha farinha, ela fez um pão para ela e para o seu filho e comeram. Deus não multiplicou a farinha, mas a farinha nunca acabou. Todos os dias, quando ela ia naquela botija, quando ela ia naquela vasilha de trigo, tinha trigo e azeite o suficiente para ela passar aquele dia. Esse é o milagre da provisão. Muitos de nós temos dificuldade em enxergar isso como milagre. A provisão diária de Deus, o todo dia, o pouco em cada dia. Nós achamos que não é milagre. Nós achamos que milagre é quando existe uma grande fartura, existe uma grande multiplicação. Mas essa viúva viveu o milagre de Deus. E nós também podemos experimentar esse milagre de Deus. O milagre da provisão diária. A primeira lição do maná. A segunda lição do maná é que o maná chove em todo acampamento, mas só tem quem colhe. Ouviu bem? O maná chove em todo acampamento, mas só tem quem colhe. O maná era uma oportunidade diária, mas o esforço era do povo, que tinha que se levantar cedo, sair no terraço para ir em busca desse pão do céu. O judeu, quando ele toma uma taça de suco de uva, ele faz uma oração específica por aquela uva, pelo fruto da videira. E quando ele come pão, também. E quando o judeu come pão, ele sempre abençoa esse pão, agradecendo a Deus, com essas palavras assim, ó. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Deus do universo, que fez o pão brotar da terra. Na realidade, o pão não nasce pronto. Deus nos dá sementes. Sementes que nós temos que plantar, regar, colher, né? E depois triturar aquele trigo e fazer o nosso pão. Deus nos dá a oportunidade. O versículo 21 diz assim: cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Você percebe que era uma oportunidade das manhãs. De manhã cedo, mas assim que o sol saía, aquele maná todo ficava derretido, né? Então, eu queria te deixar aqui uma reflexão para você. Você acorda o sol pela manhã ou é o sol que te acorda? O sol te acorda toda manhã ou é você que acorda o sol? Faça um compromisso hoje. Eu vou colher o maná antes que o sol derreta tudo. Tá me entendendo? Eu vou levantar cedo, antes do sol, antes que o sol derreta, e vou estar ali na presença do Senhor. A terceira lição: assuma a responsabilidade pela sua colheita. Quando nós estamos em tempo de escassez, nós gostamos de olhar para o outro e observar o que o nosso irmão tem e eu não tenho. E muitas vezes isso enche o nosso coração de amargura, né? De inveja. E nós queremos saber por que ele tem o carro e eu não tenho. Por que ele conquistou o emprego e eu não. Por que na vida dele as coisas parecem estar prosperando e na minha não. Essas comparações não são boas. O que a história do maná me ensina é que eu preciso focar na minha colheita. Versículo 16. Capítulo 16, versículo 16 diz assim: assim ordenou o Senhor, cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada um da sua tenda. É interessante essa versão NVI,
que ela diz que era o chefe de família que saía da tenda de manhã cedo para ir buscar esse alimento. E ele trazia o alimento suficiente, não apenas para si, mas para todos aqueles que estavam na tenda com ele. Exatamente a porção necessária para cada um deles sobreviver. Responsabilidade. Responsabilidade não é sorte. Aquelas pessoas estavam recebendo o maná não porque mereciam, mas pela bondade de Deus em entregar para eles aquele suprimento naquela manhã. E o quarto e último ponto que eu queria elencar aqui para você é que há milagre em dobro no descanso. Há milagre em dobro no descanso. Existe uma bênção especial sobre o dia do descanso. Preste atenção que lá na sexta-feira, na passagem para o sábado, o milagre acontecia em dobro. Sabe por quê? Porque na sexta-feira chovia o dobro de maná. Sim, na sexta-feira eles pegavam o maná do dia e também o do sábado. E o que acontecia com esse maná que era guardado para o dia seguinte? O segundo milagre, ele não estragava, ele não apodrecia, não cheirava mal e não tinha bichos. Eles podiam usar no outro dia. Deus estava ensinando para eles a lição do descanso, a necessidade de descansar, de parar, de deixar as atividades, sabe? É aquele momento que você diz assim: eu fiz tudo que estava ao meu alcance, agora eu vou descansar no meu Deus, porque é Ele que vai completar isso, é Ele que vai fazer a conclusão disso, né? Então eu não estou falando para você apenas de um descanso físico, de você tirar um dia inteiro só para dormir, para descansar. Mas eu estou falando algo para a sua alma, um descanso na sua alma. Como diz aquele Salmo 46, verso 10, quando Deus diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou o Senhor sobre todas as coisas. Fiquem tranquilos, descansem, aquietem-se. Jesus diz: não se preocupem. Quantas vezes Jesus diz lá em Mateus 6? Eu estava lendo esses dias, contando 4, 5 vezes Jesus repete: não se preocupem. Não se preocupem com a comida, não se preocupem com o que vocês vão vestir. A chave não é uma proibição a respeito do trabalho. O sábado não é uma lei de proibição de Deus. Você não pode trabalhar nesse dia. Mas é um chamado a um relacionamento com o Deus e Senhor do sábado. Deus está nos chamando a conhecê-lo melhor, a viver os seus milagres, a descansarmos mesmo quando nós vamos deitar e não temos aquela provisão que precisamos. E estarmos sabendo que Ele é Deus e que Ele supre as nossas necessidades, como fez ali no passado com o povo de Israel. O meu desejo nessa noite é que essa palavra chegue ao seu coração e que um desses pontos que eu elenquei aqui, um desses 4 pontos, possa vir fazer sentido para você, naquilo que você está vivendo hoje com o Senhor. E que seja uma lição de fé para a sua vida. Amém? Deus abençoe. Tá. É nossa irmã Naí, né? Clara, objetiva e realmente uma coisa que realmente necessitamos é essa dependência diária, né? Esse relacionamento com Deus e saber que Deus vai suprir nossas necessidades. Amanhã cedo, né? Antes do sol sair,
já vai estar suprida as nossas necessidades. Essa era a mensagem, né? O que o maná estava querendo ensinar aquele povo que estava no deserto, caminhando para a terra prometida, apropriar das bênçãos da terra prometida, né? Que estava tudo adiante dele. E esses 40 anos foi essa escola de Deus, né? Deus é um professor, um mestre, né? Que sempre está querendo nos ensinar. Principalmente essa dependência, né? Esse problema de ansiedade, que é esse mal do século, né? Que todos estão ansiosos, né? Se deprimindo, né? Muito futuro, muita ansiedade, e o Senhor já que ensinou o povo de Israel a depender. Então queremos agradecer daí por essa palavra que vem bem a calhar, né? As nossas necessidades, dessa dependência do Senhor, né? Em cada manhã o maná estava ali, e quando precisava dobrar na sexta-feira, né, vinha o dobro e não estragava. Outros dias estragavam, criava bicho, mas na sexta-feira o milagre era completo e podia pegar em dobro, porque sábado era o dia de descanso para os judeus, né? Na lei dos judeus. E assim realmente aprender a descansar no Senhor, como deixou clara Naí aqui, essa dependência do nosso repouso, que é nosso Jesus Cristo, né? O verdadeiro repouso, onde podemos aprender a descansar em todas as coisas, né? Onde o fardo dele é leve e suave. Tá bom, irmãos? Queremos agradecer a Naí por esse tempo, por essa disposição que ela tem de estar aqui conosco no Toque do Dia, para anunciar a palavra de Deus. Queremos agradecer e Deus abençoe a cada um. E na próxima quinta-feira estaremos aqui com um novo irmão, uma nova palavra. Deus abençoe a todos.